Fala galera, eu sou o Pablo. Eu sou o Isaac, É mesmo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, fazer os comentários devidos sobre a prova da EA. Então, a prova da EA ocorreu ontem, dia 22, a segunda prova da EA deste ano. E aí, será que a prova mudou ou será que a prova manteve? Suave, de boa. Cara, então, né, falando em física, que física como é um caso sério, cara, a EA tem dessas. Cara, a EA sentou a mão em eletromag. Cara, eu analisando a prova, eu percebi que haviam, se não me engano, 5 ou 6 questões somente de eletromagnetismo. Antes do Isaac continuar, vocês sabiam que semana passada, quando a gente estava fazendo a revisão de véspera, o Isaac fez uma revisão de eletromag? Você conferiu lá no YouTube? Aqui no YouTube? No Instagram? Não sei onde você tá? Mas se você não conferiu, você corre sério risco de ter errado uma questão que poderia ter acertado. Porque o Isaac, ó, sapatinho, chegou de leve e você acertaria uma questão. Eu fiz a revisão de eletromag e eu não somente falei daquele lance que uma corrente elétrica gera campo magnético, o campo magnético gera corrente, expliquei direitinho, solucionei a questão e, cara, 5 questões de um único assunto. Dá pra perceber que física 3 é algo muito recorrente, eletrodinâmica, essas coisas assim. Mas esse assunto, ele era surpreendente? Cara, tipo assim, as questões de eletromag não era de criancinha. Tu chegava, olhava assim, tu olhava, mas pensava. Não era aquela questão que de alguns anos anteriores da EA, né? Que você olhava, rapidinho você solucionava. Daqueles 4 assuntos que a gente pontuou, que a gente tem um cursinho, sabe? Que as inscrições estão fechadas e dependendo da demanda dos pedidos, a gente pode abrir. Mas isso é para um outro momento. Daqueles 4 assuntos, qual questão? Teve questão de hidrostática? Claro que hidrostática é isso, né, cara? Hidrostática sempre tem, meu filho, é certo. Todo ano tem uma questão de hidrostática. Aquela de pressãozinha, teorema do Arquimedes e tal, sempre tem questão de hidrostática. Hidrostática, cinemática, é algo muito recorrente. Certo, em toda a prova da EA, tu vê uma questãozinha de hidrostática. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a média da EA? Quantas questões tem que acertar para poder passar? Cara, pra poder passar aí, tem que... Só passar assim, tipo assim, não quero ser classificado, eu só queria passar. tem que fazer 12, né? De 24 tem que... Pô, será que se tu fizer 14, tu passa? Aí que são elas. Isso daí que é muito surpreendente. Eu olhei assim, caraca, meu Deus do céu, cara. Pô, e não é nem na minha frente, né? Na frente do amigo aí. Galera, imagina, supondo, né? Isso não vai acontecer porque é uma prova bem heterogênea, mas imagina se por algum acaso, mais uma prova da EA, a gente tivesse aí a incrível marca surpreendente de 60% da prova concentrado em 4 assuntos. Aqueles 4 assuntos bobos que na primeira prova tinha cerca de 70% da prova. Imagina, né? Imagina se geometria plana, funções, geometria analítica e trigonometria concentrassem 60% da prova. Imagina se com 4 assuntos assim você acertasse logo 60% garantiu. Imagina, Isaac. Depois, caraca. pensa comigo, chutei ali, garanti 14 questões. As outras 10 eu chutei. Probabilidade de acertar ali 4, 3, não é possível, né? Bom, dá pra fazer 25% de leve. Aí tu mete uns 16, 17 questões, safo inglês, física e português, tá safo. Com 4 assuntos. E fora que na EA, o cara que é sagaz em plano e tal, o cara não vai ficar tão de bobeira espacial. Querendo ou não, ele pode matar uma questãozinha de cilindro ali de canto, fazer uma coisinha ou outra. Então, cara, essas 14 questões já é pra tu ganhar, acalmar e partir para as outras questões. Mas fica tranquilo que se tu errou uma questão de função, eu posso te dar aqui uma ideia. Galera, na questão da EA que eles falavam sobre a função f de x, a função g de x e pedir a composta. Fica tranquilo que essa questão cabe recurso. Mas por que cabe recurso? Olha só, pensa comigo. Uma função, ela é composta ali, ela tem seus elementos. Domínio, contradomínio e imagem. Cara, para que uma função exista, eu consigo definir uma função, eu preciso estar analisando o domínio no domínio dela. Porque, por exemplo, imagina que eu te diga uma função f de x é igual a 1 sobre x. A lei de formação dessa função é f de x igual a 1 sobre x. Galera, imagina que eu te falo que x é igual a 0. Essa função existe?
Não, não existe. Então, quando eu determinar o meu domínio, eu preciso retirar o elemento zero. Perfeito? Restringir. Só que agora, dentro da nossa questão da EA, olha como ele botava o enunciado aberto. Ele falava de duas funções. Procurando aqui, ele falava pra gente de duas funções, f e g, pedia composta e ele não falava nada, absolutamente nada sobre o domínio da função. Cara, assim, cabe muito aí um recurso, porque tu tem que, além da condição da função existir, a gente determinar o domínio, a gente precisaria também da condição para que exista a composta. Se existe a composta f da g de x, eu preciso garantir que o domínio da função f é igual ao conjunto imagem da função g. Então, essas aberturas que a EA deixou e não solucionou aí pra gente, possibilitam que a gente envie um recurso. E em física, Isaac, conta pra gente aí da polêmica. Em física teve uma questão que era clara, uma questão que eu olhei assim, não tem como isso aqui ser diferente de zero. Primeiro vamos na questão de MHS, e depois eu vou falar na questãozinha lá de ciclo de Carnot. 3 questões que, tipo assim, tu olhava, caramba, o que é isso? 2 alternativas. Primeira de MHS, o gabarito errado, né? Ele dava a equação lá de um corpo, né? Que executava um movimento harmônico simples, ou seja, um movimento periódico. E ele queria saber a velocidade do corpo num instante igual a 3 segundos. Primeiro, o que eu fiz? Eu vou encontrar o período, né? Que é basicamente o tempo necessário para que o corpo venha dar uma oscilação. Eu percebi que o período era 6 segundos. Se ele quer saber a velocidade em 3 segundos, a gente tem que entender que uma oscilação, ele vai e vem. Aí se ele só vai, eu tô pegando a extremidade. Eu fiz uma análise, eu fiz uma analogia com o sistema massa-mola. Então, quando eu tô na extremidade, a gente já estudou que na extremidade a velocidade é nula, porque a elongação é máxima, né? Aí tem que ser zero. Tem que ser zero. Aí eu abro o Telegram, hoje no grupo do Simplifica, todo mundo, caramba, Isaac, não deu zero, isso e aquilo. Cara, tem que ser zero. Porque não tem como, em 3 segundos, ele ter uma velocidade diferente de zero se a elongação é máxima. Eu fazendo uma analogia com o sistema massa-mola. Aí eu já peguei uma questão. Então, vamos lá. A questão aí da função que eu falei. Se eu não me engano, o código que eu recebi da questão era código 41. Eu acho que foi isso, que mandaram lá no grupo. A função dizia, dadas as funções f de x igual a 1 sobre x mais 1 e g de x igual a 1 sobre x menos 1, determina f da g de x. Primeiro ponto, o modo como ele enuncia a questão está errado. A função não é f de x, a função é f, cuja lei de formação é f de x. É uma distinção. Isso é um erro comum aqui no Brasil. Então... Pera lá. O modo como ele enuncia a questão está errado. Agora, dadas as funções f de x igual a 1 sobre x mais 1 e g de x igual a 1 sobre x menos 1. Determine f da g de x. Tá bom, ele não me falou nada sobre o domínio, então eu vou supor o domínio mais ou menos 1. Ou seja, isso não é possível. Então, pessoal, cabe um recurso aí bem tranquilo. Agora uma outra questão aqui que eu tô analisando, né? Uma questão de exponencial que você conseguiria fazer tranquilamente, sem fórmula. Uma questão intuitiva. Agora, a questão 51. A questão que ele pedia razão entre áreas, falando de coroa circular. Cara, coisas bem batidas. Questão 53 igual a questão da outra EA, 2021.1. Galera, a prova dentro de matemática, observem, dentro da prova de matemática, não houve mudanças bruscas. A prova manteve um padrão de cobrança, manteve um padrão de assuntos principalmente. Galera, já faz, junto com essa que a gente analisou, presta atenção, que a gente analisou 5 provas em que, em toda a prova, pelo menos 50% da prova de matemática é composta pelos assuntos geometria plana, funções, geometria analítica e trigonometria. Galera, a gente gravou um curso com esses 4 assuntos e não foi contando com a sorte, foi contando com estudo da prova. Foi por isso, meu filho, que eu fiz uma revisão semana passada e eu optei pelo assunto de geometria plana. E o Isaac optou pelo assunto de eletromagnetismo. Não é sorte, a prova da EA é previsível. Querendo você ou não querendo você. É certo, cara. Não adianta você querer estudar um assunto que, eu gosto desse assunto. O assunto não cai.
Cara, eletromag é um assunto, não é um assunto fácil, é um assunto um pouco complicado, requer atenção, mas cai direto na prova, cara. Todo ano tem uma questão de eletromag. Cara, a óptica cai todo ano na prova. Então, cara, são assuntos que você tem que ficar atento, você tem que olhar a prova que você vai conseguir distinguir, pô, aqui é eletromag, vou fazer. E o problema é que, né, na prova deste ano, né, caíram muitas questões de eletromag, como eu citei anteriormente, mas uma questão teve um erro, né, que ele queria saber qual era o aparelho que funcionava mediante a indução eletromagnética, que envolvia o fluxo, a variação do fluxo magnético. Só que ele deu duas alternativas, ou seja, ele deu duas alternativas corretas. Não tem como tu marcar, né? Ah, é A, mas a B também está certa. Então é uma questão que vai ser anulada. Você pode ficar tranquilo que essa questão vai ser anulada. Porque assim como tem o gerador, também tem o disjuntor. Os dois estão inseridos nesse parâmetro de indução eletromagnética. Só aí na parte de física eu já peguei duas questões, né? Então vamos anuladas. Aí, um erro comum do aluno é virar e falar assim, mas Pablo, eu não sei estatística e eu tô preocupado. galera, assim, cara, estatística é legal? Cai uma questãozinha ali, prova sim, prova não. No máximo. Não passa muito disso não. Então, assim, questão de analisar gráficos são questões mais simples, questões bem intuitivas. Pô, o importante é você saber os 4 assuntos. Depois que você sabe os 4, você estuda os demais. Cara, eu vou estudar, eu vou estudar o que é uma moda mediana sem saber trigonometria? Galera, de novo, cara, toda prova é assim. Pode mudar? Pode, mas até agora não mudou. São 5 provas seguindo invicto, digamos assim. É verdade. Qual conselho que tu daria agora para aluno que vai recomeçar a estudar? Cara, o que eu aconselho... Pode começar ano que vem? Férias até 2021? férias, eu vou ficar de férias. Tu fica de férias, mas teu vizinho tá lá, ó. Tá lá estudando trigonometria, tá lá estudando analítica. Aí quando ele chegar assim, tu... agora eu não sei fazer condição de alinhamento. E teu vizinho sabe. Então tem que começar antes. Cara, eu acabei de olhar uma questão que eu esqueci de falar com vocês. Galera, pessoal do curso aí, pessoal que faz o curso nosso, dos 4 assuntos. Cara, questão 65 da prova. Num triângulo ABC, se o ângulo do vértice A mede 70 graus, então o ângulo determinado em B e C, sendo I o incentro do triângulo ABC é... Galera, eu vou botar aqui pra vocês não acharem que é mentira, eu vou botar um trechinho do vídeo. Cara, eu falei exatamente isso no curso, ainda botei como dica. Quando você tem o ângulo formado pelas bissetrizes no incentro, você vai pegar o ângulo não usado, pegar metade dele e somar com 90. Galera, determine em função de A a medida de alfa, ângulo formado pelas bissetrizes. Significa dizer, então, que isso daqui é uma bissetriz e isso daqui é uma bissetriz. Então, se aqui fosse beta, se aqui for beta, a parte de cima é beta. Se aqui for teta, a parte de cima é teta. Show? E, galera, vamos lá. Se eu tive o ponto de encontro de duas bissetrizes, esse pontinho aqui, ó, é o I de incentro. Galera, de cabeça, 70 dividido por 2, 35, mais 90, pelo amor de Deus, né? Deus. Que questão é essa, filho? Então, o pessoal que fez o curso, o pessoal dos 4 assuntos, essa questão não foi um problema, assim como as outras questões dos assuntos que a gente abordou. Trigonometria, geometria plana, geometria analítica e funções. Perfeito? Então, mais uma prova padrão, normal. O pessoal que estava no grupo do Telegram já teve questões, já teve comentários da prova desde ontem. No momento em que mandaram a questão lá, eu já mandei 12 questões comentadas lá. Então, se você não está no grupo do Telegram... vai ter que entrar no grupo do Telegram. E é um grupo legal, cara, um grupo sadio, que os alunos, eles comentam, eles debatem entre si ali o que cada um pensou, aquela euforia de prova, e a gente está ali, né, ajudando e tal, dando um auxílio aqui, um auxílio ali, para que cada vez o aluno venha crescer ali no nosso grupo, que venha ser rotineiro, ele entrar lá no Simplifica, tirar uma dúvida e tal. Então, pô, se tu quer se sentir mais tranquilo, entrar num grupo, estudar, estar em harmonia com pessoas que fazem a mesma coisa que você, estudam, você vai estar lá no grupo do Telegram, que a gente vai estar lá, a gente sempre soluciona a questão aqui, ó, botando a cara para falar com você, mostrando que a gente está junto, entende? Então, mais uma que... Cara, se eu ficar fazendo isso, se eu ficar olhando a questão e falar que tava igualzinho no curso, vai parecer até que é mexendo. Mas aí, sério, essa questão... Mais batida que essa não tem. A área do triângulo de vértices, aí ele dá as coordenadas dos 3 vértices. Galera,
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É uma questão Olha só, velho. bem batida. Toda vez que cai, cai assim, sabe? Então vocês não podem errar isso. Nós ficamos por aqui. E lembrem, nós estaremos aqui no canal do YouTube trazendo conteúdos gratuitos para vocês. De segunda a sexta. Final de semana a gente está pensando numa paradinha, coisinha de ciência, umas curiosidades bem interessantes. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Não esqueçam de curtir e enviar para os amigos aqui os nossos vídeos. Fala aí, Isaac. Isso é claro, enviar pra rapaziada. Tu não vai ser egoísta, né? Vou ficar vendo sozinho, Isaac. Vai falar pra todo mundo, pô. Aí, rapaziada, Isaac, ela física, moral. Vai falar pra todo mundo ficar ligado. Tá lá no Telegram, junto com a gente, comentando, falando o que quer aprender, alguma dúvida, etc. Dando sugestão, porque aqui a gente é assim, não é só a nossa opinião. A gente joga lá o que você deseja, uma curiosidade, o que seria maneiro, entendeu? Boatos que uniformizados o pessoal vai estar até mais presente aí em tal de vídeo falado, live. Ih, ô rapaz, ai, mamma mia. Então, pessoal, ficamos aqui, por aqui. E não esqueçam, né? Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho da notificação. Valeu! Fui, galerinha!